Tenho visto tanta gente querida que eu amo neste lugar. E é uma alegria poder falar das coisas de Deus para gente tão agradável como vocês. Amém? Então abra teu coração. Eu creio que Deus quer falar com você. Ele tem uma mensagem de amor, Ele tem uma mensagem de fé. Esses dias a gente tem falado de muitos homens de Deus, né? Já falou aí de Abraão, de Jacó. Hoje nós vamos falar de um dos filhos de Jacó, que é José. Mas nas próximas quinta-feiras a gente ainda vai continuar falando sobre esses homens, né? Vamos falar sobre Davi, vamos falar sobre Débora, né? Tem uma mulher poderosa no meio também. E você não pode perder. Como o vídeo mostrou, são homens que estão lá em Hebreus 11, né? Heróis da fé. Homens que fecharam a boca de leões. Homens que conquistaram reinos. Homens que fizeram coisas extraordinárias e provaram a sua fé. E a gente tem muito a aprender com eles. Um dos versículos mais lindos que eu gosto lá do capítulo 11 de Hebreus é quando chega lá no final, depois de falar de todos esses homens e mulheres, ele chega lá no final do capítulo e fala assim: homens cujo esse mundo não é digno deles. Ai, como eu me encho de fé naquela hora e penso assim: meu Deus, não é digno deles. Esse mundo não entendeu esses homens, porque é um mundo natural e esses homens eram espirituais. Porque é um mundo que vive as circunstâncias e esses homens viviam o poder de Deus. Porque é um mundo que deseja coisas contrárias à vontade de Deus. Homens cujo esse mundo não era digno deles. E hoje a gente tem um cara assim, um cara super excelente. É até difícil tirar coisas em 30 minutos desse cara, né, que é José. Meu Deus, como é tremenda a história de José. Não sei se vocês sabem, mas é a história ali no final do livro de Gênesis, do capítulo 37 até o capítulo 59. Meu irmão, quantos capítulos? 22, né? 22 capítulos para contar a história desse homem. É ou não é excelente? Meu Deus! Tem muito livro da Bíblia que é muito menor do que 22 capítulos. Né? Então é, de fato, uma história extraordinária que eu quero compartilhar com vocês. Mas antes disso, eu quero trazer aqui o conceito de excelência. Né? O tema da mensagem é José, a conquista pela excelência. O que é excelência? Eu trouxe alguns conceitos aqui que eu peguei. Coloca aí, Rodrigão. Excelência, muitíssimo bom, ótimo, grau elevado de perfeição, destinado aos nobres. Está falando de você, irmão. Está falando de você. Porque o Salmo 139 diz que você foi tecido no ventre da sua mãe, e lá ele fala que você foi feito de modo extraordinário. Você tem o Salmo aí? Olha lá. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Você foi feito de modo admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Eu tenho 2 filhas, muitos aqui sabem, uma de 6 e uma de 3 anos. E recorrentemente eu viro para elas, né, e falo assim: uau, como Deus te fez de maneira espetacular. Meu Deus, mas você foi... capricharam quando fizeram você. E ela fica olhando para mim assim, pensando alguma coisa que eu não sei o que é, mas imagino que ela fica pensando: realmente, né, Deus me fez muito boa. E verdade. E hoje eu quero dizer a mesma coisa para você que está aqui. Deus te fez muito bom, muito boa. Deus te fez excelente. Ah, pastor, como é difícil de acreditar nisso. Então vou te dar uma notícia. Não é na força do teu braço. Não é na tua força, meu irmão. Não é na tua força, minha irmã. É em Deus. Deus não nos faz excelentes para nós mesmos, para a gente ficar bonito na foto. Sabe? Para a gente ficar elegante e ficar aparecendo para todo mundo. Não! Deus nos faz excelentes para um propósito.
para a glória dele e para que as pessoas sejam inspiradas em correr atrás do Senhor, porque isso é bom e agradável. Então não é na tua força. E quando você está em Deus, você começa a se tornar tão admirável e tão lindo, porque a admiração de Deus vem para você e as pessoas olham para você e dizem assim: meu Deus, o que aconteceu contigo? Que você está tão... Aconteceu alguma coisa. Por quê? Porque é Deus na sua vida. E quando a gente vem para a história de José, você vai ver que é Deus na história dele. José, de fato, é um cara que, quando você olha para ele, eu já vou mostrar, ele tinha um padrão de excelência. Tinha um padrão de Jesus. Você olha para a história dele e você fala: esse aí é de Jesus. O selo de qualidade, sabe? Ele tinha o selo de qualidade. Mas hoje, até o final desta noite, você vai sair aqui com o mesmo selo de qualidade em nome de Jesus. Da excelência do céu. É um selo do céu. Pá! Esse aqui tem um padrão do céu. É você. Em nome de Jesus. Amém? Então, eu não vou ler a história, são 22 capítulos, seria impossível, mas eu separei aqui em algumas etapas, só para a gente relembrar e para nivelar quem não conhece a história de José. Então, a primeira etapa da história de José é a etapa do sonho, sonhos sobre o futuro. A história de José começa com ele sonhando sobre o futuro dele. Interessante que ele tem esse sonho aos 17 anos. E sabe quando que esse sonho vai se realizar? Aos 30. Mais de 10 anos depois é que o sonho dele se realiza. Então quero começar dizendo uma coisa para você: se o seu sonho não se realizou ainda, meu irmão, não pare de sonhar. Não perca a tua esperança. Amém? Na segunda etapa, por causa do sonho dele, família dele, os irmãos deles principalmente, ficam com inveja. E aí ele é vendido como escravo. É a segunda etapa da vida de José. Na terceira etapa, José chega no Egito para trabalhar como escravo. Na quarta etapa, José, lá trabalhando na casa de Potifar, sofre uma injustiça. A mulher de Potifar o acusa de ter molestado, de ter feito alguma coisa com ela. Na quinta etapa, ele vai para a prisão e interpreta o sonho do copeiro e do padeiro. Na sexta etapa, ele interpreta o sonho do próprio faraó. E aí, ele já tinha 30 anos de idade. Na sétima etapa, ele recebe o cargo de governador e os irmãos dele, a família dele chega e ele consegue liberar perdão. E na última, oitava etapa, sua família vem para morar com ele e ele morre aos 110 anos. História linda, né? José era de fato excelente. Mas a grande pergunta é como que ele conquistou essa excelência? É isso que a gente vai trabalhar aqui. Como é que ele conquistou esse selo de qualidade? Que atitudes ele tomou? Eu vou mostrar para você. A primeira atitude que eu quero que você grave, que eu quero que você não esqueça, é identifique e foque no seu destino profético. Identifique. Pastor, eu não sei qual é. Eu não sei quais são os sonhos de Deus para mim. Você precisa saber. Você precisa identificar. Amém? E depois de identificado, você precisa focar nisso. Porque é um destino profético. Deus te fez com características para viver aquilo. Eu li o livro uma vez, ele chama Descubra os seus pontos fortes. Descubra os seus pontos fortes. Esse livro, ele fala que os seus pontos fortes, eles são tão fortes, que até o seu cérebro foi feito para pensar daquela maneira, para reagir daquela maneira. Você foi formado para realizar aquilo. E quando você tenta trabalhar os seus pontos fracos, é como se você tivesse que fazer um esforço exagerado, porque o seu cérebro não pensa daquele jeito. Porque o seu corpo foi feito para aqueles pontos fortes, não foi feito para aqueles pontos fracos. E o livro diz assim, muitos de nós, quando somos pais, a gente pega o nosso filho e fica trabalhando só os pontos fracos dos nossos filhos.
Sendo que, na verdade, ele mostra por estatística que os grandes esportistas e os grandes homens, sabe o que eles fizeram? Eles se especializaram em seus pontos fortes e não nos pontos fracos. Isso chama-se propósito, destino profético. Deus me chamou para aquilo e eu preciso trabalhar aquilo. Então, se a Melissa, que é minha filha, ou a Beatriz tiver dificuldade em matemática e ela for muito boa em português, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer ela ser melhor em português, porque esse é o ponto forte dela. Em matemática ela tem que passar, obviamente. Mas eu não vou insistir para que ela tire 10 em matemática, porque não é o ponto forte dela. Eu vou incentivar para que ela faça aulas e aulas em português, para que ela seja melhor naquilo que ela gosta, que é o ponto forte dela. Você consegue compreender o que eu estou dizendo? Por isso Deus está falando com você nessa noite. Identifique e foque no seu destino profético. Não gaste tanta energia naquilo que Deus não te chamou para fazer. Sabe qual era a história de José? Eu acabei de dizer, ela começa com José sonhando, né? E esse é o grande segredo de José. A gente contou um pouco da história, você viu o tanto de barreira, o tanto de dificuldade que ele encontrou. Porém, por conta do sonho dele, por conta da clareza do propósito dele, é que ele conseguiu vencer. José, ele tinha um fim, um norte, uma certeza, um objetivo. Ele não era uma pessoa perdida, confusa, que não sabia o que fazer da vida. Não, Deus tinha falado com ele. Sabe qual era o sonho de José? Governar. Deus tinha falado com ele. Governar. E mesmo que os irmãos dele tivessem rido, existe a palavra rido? Enfim, vocês entenderam. Ele continuava acreditando naquele sonho. Mesmo que fosse quase impossível aquele sonho. Imagina governar numa época que não existia democracia, era tempo de Faraó. Ele continuava acreditando porque Deus falou com ele. Mesmo que ele tivesse no decorrer da sua vida se tornado escravo, e meu irmão, para mim, ele retrocedeu, porque escravo não governa nem a própria vida. Que sonho é esse, Deus? Eu vou governar como? Se eu não governo nem a minha própria vida? Ele tinha um sonho, e esse era o grande segredo dele. Porque eu creio que nas adversidades, naqueles momentos difíceis, eu creio que ele se encolhia e lembrava do sonho de Deus, do sonho que Deus tinha para ele, e ele se consolava. Porque eu sou escravo, porque os meus irmãos estão rindo de mim, mas um dia Deus falou que eu vou governar. E ele se consolava, porque ele sabia que ele ia chegar lá. Consegue compreender a importância do sonho? Esse é o grande segredo de José. É por isso que ele conseguia enfrentar todas aquelas adversidades e não esmorecer. E é isso que Deus está falando com você nesta noite. Precisamos identificar e focar no destino profético que Deus trouxe para nós. Em nome de Jesus. Porque todo sonho tem barreira. Muitas vezes somos nós que colocamos essas barreiras. A gente coloca dificuldade, a gente pensa, será que eu nasci para isso? Será que eu vou conseguir? Outras vezes são as pessoas que estão à nossa volta. No caso de José, o próprio pai dele, que o amava, não acreditou no sonho dele. Meu filho, você está dizendo que eu e sua mãe vamos nos curvar diante de ti? Ninguém acreditou. E todo sonho tem barreira. Eu não sei qual é o teu sonho. Eu não sei se você sabe qual é. Eu não sei se você está confuso, se você não está acreditando, se as pessoas à sua volta não acreditam. Não sei o que você está vivendo. Eu sei de uma coisa, Deus está falando para você. Identifique e foque nisso. Eu quero te dar um exemplo. Aqui na igreja, eu já vi muitas vezes isso acontecer. A pessoa foi chamada para algo. Por exemplo, ensino. Ela gosta de dar aula. Ela gosta daquilo, ela gosta, sabe, de ensinar as pessoas. Ela tem aquela aptidão. Mas aí, sabe o que aconteceu? Ela não conseguiu, aqui na igreja, implantar este ministério. Ela não conseguiu ser efetiva nisso. Algumas coisas aconteceram, algumas barreiras apareceram, e aquilo não fluiu, e aquilo não rompeu. E sabe o que acontece? Essa pessoa se frustra e para.
sabe o que eu fico pensando? Imagina se José tivesse desistido do sonho dele. Consegue perceber a importância de não deixar de focar no teu sonho? As barreiras vão aparecer, queridos. Mas eu quero trazer uma revelação aqui. Parece, muitas vezes, quando nós temos sabe? Eu imagino que você está pensando no teu sonho aí. Nós temos um objetivo, um projeto, algo que queima meu coração. É isso que é o teu sonho. E aí quando você pensa nele, você fala, meu Deus, é muito mais fácil ficar onde eu estou. É muito difícil, eu vou ter que romper, vou ter que mudar minha agenda, vou ter que falar com o Beltrano, Ciclano, que é enjoado demais. Mas deixa eu trazer uma revelação para você. Viver os sonhos de Deus é muito mais fácil do que viver longe dos sonhos de Deus. Imagina José, qual era o sonho dele? Governar. Imagina se ele não vivesse o sonho deles, onde ele ia ficar? Perto dos irmãos. Meu irmão, pensa numa vida ruim. Quanto que José ia governar perto daqueles invejosos, daqueles irmãos dele? Ia sofrer, nunca ia deixar ele ter voz. Mas no sonho de Deus, mesmo na luta, ele governou na casa de Potifar. Ele governou na prisão. E ele governou até chegar a governador. E a palavra de Deus diz que abaixo de Faraó ninguém vai levantar a mão ou pisar em qualquer lugar se você, José, não der a ordem. Ele chegou no final, colocaram um anel no dedo dele, uma roupa de linho. Ele governou em todo o tempo. Não ache que o seu sonho, o seu projeto é mais difícil vivê-lo do que viver longe dele. Não é. Não é. Você foi feito para isso. Amém, meus irmãos? Vamos aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Deus é bom. E Ele tem grandes coisas para nós. Então, o pastor Paulinho falou para eu ficar à vontade aqui. Posso? Aleluia. E eu vejo muitas vezes pessoas que não acreditam em si mesmas. E eu queria fazer uma coisa meio doida aqui, que eu não sei o que é ainda. Talvez você não recebeu a sua túnica colorida. Já viu? José recebeu do pai dele, né? Uma túnica colorida, toda bonita. E talvez você nunca, em toda a tua vida, alguém disse para você que você era capaz. Talvez você nunca, em toda a tua vida, alguém te empoderou. Alguém falou para você que você pode, ninguém nunca olhou nos teus olhos e falou assim, você é demais. Talvez ninguém nunca fez isso com você. Por isso eu quero fazer nesta noite. Esta igreja, ela quer botar uma túnica colorida em cima de você. Eu não preparei nada, estou inventando aqui agora. Pelo poder do Espírito. Mas eu creio que Deus, Ele quer fazer com você como Ele fez com José. Não foi o pai dele que botou aquela túnica colorida nele. Foi Deus. Deus o escolheu. E Deus te escolheu também. Deus te escolheu também. Como filho dele. Para fazer algo muito específico nessa terra. Com as suas características. Independente da sua idade. Independente se você foi apoiado ou não pelo seu pai. Porque essa igreja quer te apoiar. Porque o Senhor está nesta igreja. Porque essa igreja é a noiva de Cristo. E Ele quer usar este lugar para te empoderar. Para te empoderar. Então, em nome de Jesus, pensa naquilo que queima teu coração nesta hora. Pensa naquilo que queima teu coração. Meu Deus, isso eu faço com o pé nas costas. Pensa naquilo, não precisa ser na igreja não. De repente Deus quer te usar em alguma empresa, em algum lugar. Sabe? Pensa nisso. Pensa nisso. Agora, com os olhos fechados, coloca a mão na tua cabeça, por gentileza, aqueles que puderem. Coloca a mão na tua cabeça, que eu vou fazer uma oração. Senhor Jesus, eu coloco a tua túnica nessas pessoas nesta hora, em nome de Jesus. Os teus filhos estão aqui, Senhor, e os teus projetos já foram dados para eles.
Os teus sonhos é contigo, Deus. O Senhor é que tem colocado os teus sonhos no coração dos teus filhos. Então, nesta hora, como Abraão fez com José, Senhor, eu quero retirar do mundo espiritual a túnica mais bonita que existe e colocar sobre os ombros dessas pessoas, para que uma autoridade especial que elas nunca tiveram venha sobre elas. Em nome de Jesus, que a mente delas possa ser tornadas a fazer aquilo que o Senhor deseja. Deus, que o Senhor as liberte de toda amarra, de toda experiência ruim, Deus, daquilo que frustrou e daquilo que tem atrapalhado, de todo medo, de todo engano que Satanás tentou colocar na vida dessas pessoas, e nesta hora elas sejam empoderadas para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que podemos imaginar. Em nome de Jesus, restaura os teus sonhos. Faz com que essas pessoas identifiquem nesta hora e possam focar. Deus, tira toda nuvem, toda barreira, em nome de Jesus, que os olhos delas possam ver, Deus, nitidamente aquilo que o Senhor tem para cada uma delas, e aqueles que creem possam dizer amém e aplaudam ao Senhor, em nome de Jesus. Ei, Deus, aleluia, glória a Deus. Esse foi só o primeiro ponto. José tem 37 pontos, mas eu separei 4 aqui, amém? O segundo é: tenha um caráter aprovado. Segunda característica que eu queria tirar aqui é que não tem jeito de ser excelente sem ter um caráter aprovado. José tinha um caráter, meu irmão, ouro puro. E uma coisa interessante é que o caráter não vem de berço, não é uma coisa que você nasce com ele. Você aprende, você olha para José e olha para os irmãos, nasceram na mesma casa. Meu irmão, José, ouro puro, os irmãos não. Até assassino eles foram. Você olha para José, José era tão ilibado, um caráter tão excepcional, tão aprovado, que eu imagino que quando a mulher de Potifar o acusou de estupro, Potifar deve ter ficado com o coração na mão para mandar José para a prisão. Imagino eu que José era tão excelente na casa dele, que Potifar deve ter pensado, meu Deus, o desejo dele era acreditar mais em José do que na própria esposa. E ele não estava errado, né? Era mentira o que aquela esposa estava falando. Mas quando você olha para os irmãos de José, o que você vê? Você vê eles, quando acontece alguma coisa, com medo. Isso aconteceu porque a gente fez aquilo com José. Não vale a pena não ter um caráter aprovado. E o que é caráter, né? Então eu busquei, também trouxe um conceito aí, Rodrigão, de caráter. Você tem aí? Eu trouxe aí para a gente... Aí, característica do que é decente, do que tem pureza e é moralmente irrepreensível. É José ou não é? Nós precisamos ter um caráter excelente, aprovado. Característica de pureza, de decência. Buscar sermos irrepreensíveis, porque senão nós jogamos tudo a perder. Não tem como. A gente pode ser um profissional espetacular. Se não tiver, o que vai acontecer? A gente vai ser desmascarado. Porque o diabo espera um pior momento para fazer isso conosco, para tentar acabar com a nossa vida. Ou então a gente vai cair na armadilha dele, como aconteceu com José, mas José não caiu, amém? Então, José foi assediado por aquela mulher, e eu quero trazer o que diz em Tiago, capítulo 1, verso 13, para falar um pouco de caráter. Olha isso, que coisa interessante. Ninguém, ao ser tentado, diga, eu sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo, a ninguém tenta. Tem mais um, não? Só pedi esse, né? Deixa eu abrir aqui. Você consegue jogar aí, Tiago 1,14? Cada um, porém, é tentado quando é atraído
e engodado pela sua própria concupiscência. Por que eu trouxe esse texto? Porque quando José foi tentado pela esposa de Potifar, ele foi tentado pela sua própria concupiscência. A Bíblia fala que havia dias, se eu não me engano, semanas que aquela mulher estava tentando aquele jovem. Ou seja, era algo que ele desejava, mas ele não caiu. Sabe por quê? Porque ele teve o seu caráter aprovado, porque não era correto. E é isso que nós precisamos entender. José não foi tentado por ter roubado Potifar, porque aquilo não era difícil para ele. José não foi tentado com drogas. Nós somos tentados com aquilo que nós desejamos. E nós precisamos ter o nosso caráter aprovado em todas essas coisas. Quando eu falo de caráter, eu lembro do avô da Aline. Ele já faleceu, mas era um homem de caráter. Eu lembro das histórias que meu sogro conta. Certa vez, ele era pequeno e ele tinha um cavalo. Eles moravam na fazenda. E o cavalo dele era muito bom. E chegou um primo dele com outro cavalo, muito ruim. E o primo dele começou a conversar com o meu sogro. Vamos trocar os cavalos? Vamos, eu te vendo, troca, não sei o que. E meu sogro fez um negócio com o primo dele. Trocou o cavalo dele bom pelo cavalo do primo ruim. E o avô da minha esposa, pai do meu sogro, viu aquilo e não falou nada. E depois, quando acabou, que meu sogro viu que era um negócio muito ruim, o que ele pensou? Vou lá desmanchar o negócio. E o avô da Aline falou para ele, não. Não vai não. Porque quando nós damos a palavra, nós temos que cumprir. Desde cedo, o avô da Aline ensinou meu sogro a cumprir a palavra. A cumprir o que diz. Se você deu a sua palavra, você precisa honrar a sua palavra, porque o seu nome é tudo que você tem. E parece que isso é só antigamente. Nós precisamos resgatar isso, porque isso é de Deus. Não há como ser excelente se nós não tivermos o nosso caráter aprovado. Nós precisamos levar isso a sério. E eu acho muito lindo que aquilo reverberou na família toda. Quando eu vejo as meninas, a Laís, por exemplo, irmã da Aline, esses dias, ela precisando de emprego, desempregada lá numa cidade do interior, difícil. E aí um cara ofereceu um emprego para ela é psicóloga, ofereceu um emprego no hospital. E aí quando chegou lá, um salário muito baixinho, e aí ela reclamou e falou, mas esse salário não tem jeito de aumentar. E ele falou, não, você não precisa vir aqui sempre, você só vem, fica rapidinho e pode ir embora. Sabe o que ela falou para ele? Não, assim eu não quero. Eu quero receber por algo que eu vou trabalhar. Não for para trabalhar, eu não quero receber. Olha que interessante. O diabo, ele tenta aonde você precisa. É na sua concupiscência. Ela estava precisando de emprego. E veio um emprego ruim. E o que ela fez? Não aceitou. Nós precisamos ter o nosso caráter aprovado. Você quer ser excelente? Precisa ter um sonho. Precisa identificar e focar naquilo que Deus nos chamou para fazer. Você quer ser excelente? Você precisa aprovar-se no teste de caráter. Naquilo que mais você precisa é naquilo que vão te testar. Nós precisamos ter o caráter aprovado em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Glória a Deus. A terceira coisa que eu quero compartilhar com vocês para ser excelente tenha uma história marcada pelo sobrenatural. Aleluia! Eu estava vindo para cá, peguei o ônibus ali na frente do hospital, um hospital público, ali perto do Banco Central, esqueci o nome agora. Hospital de base, obrigado. E aí, meu irmão, quando eu saí do trabalho, aí pensei, meu Deus, eu tenho que chegar lá 8 horas, preciso correr, meu chefe não me liberava. Eu falei, eu vou pedir um Uber, que é mais rápido do que o ônibus. Só que quando eu abri o Uber, não chegava, o Uber não existia. Aí eu pensei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu olhei para frente, a rua parada de carro, tudo travado. Eu liguei o Waze, tudo travado. Meu Deus, como eu vou chegar na igreja? E aí eu fui para a parada de ônibus. E aí o primeiro ônibus chegou, passou, eu cheguei atrasado na parada, ótimo. O segundo veio, eu entrei,
pelo milagre de Deus, estava vazio. Peguei samambaia estava vazio. E aí eu vim, e aí saiu da parada, o ônibus parou. Eu falei, meu Deus, se eu for a pé eu chego mais rápido. E eu preocupado. E aí o que eu fiz? Eu orei ao Senhor. Nós precisamos ter a nossa vida marcada pelo sobrenatural. E a nossa vida só vai ser marcada pelo sobrenatural quando nós colocarmos Ele em todas as nossas situações. Eu orei ao Senhor, meu irmão, e o ônibus começou a andar, e andava, e tudo parado, e o meu ônibus andava. Eu não sei como você chegou aqui, se você orou também. Mas eu cheguei por fé, meu irmão, porque não ia dar tempo. E quando deu 21, eu estava com o pé aqui dentro da igreja, subindo o degrau. E eu agradeci a Deus. Porque Deus, Ele age em nosso favor. Quando nós queremos andar pelo sobrenatural. E não tem jeito de ser excelente sem ter a ajuda de Deus. Porque nós somos falhos. Porque nós somos humanos. Porque nós precisamos de Deus em tudo que nós vamos fazer. Amém? José dava certo. Tudo que ele fazia na casa de Potifar, era ou não era? Dava certo. Eu fico pensando, meu Deus, faz aqui no meu trabalho igual o Senhor fez com José lá na casa de Potifar. José, Deus deu graça para ele diante do carcereiro. Deu tanta graça que o carcereiro deu a chave da prisão na mão de José. Olha que sobrenatural. Não é? José, ele interpretava sonhos. Olha, aí aqui ele já entrou na área do reteté, né? Então assim, Deus na nossa vida, Ele intervém em situações de necessidade. Isso é sobrenatural também, é ou não é? Deus para pessoas para te escutar. Ninguém quer falar com você. Ninguém te escuta, ninguém te dá atenção. Deus para a pessoa. Por mais importante que ela seja, isso é sobrenatural também. Esses dias, eu já contei aqui há um tempo atrás, eu estava substituindo meu chefe, ele saiu de férias. E o chefe dele não gostava de mim, eu não sabia por quê. E eu descobri quando ia substituir, eu falei, meu Deus, vou me relacionar com ele direto agora, e ele não gosta de mim. Por que ele não gosta de você, pastor? O que o senhor fez? Um dia lá atrás, em 2006, não sei quando, eu estava com um projeto para entregar, e ele sentou na minha mesa e pediu para eu compartilhar com ele. Eu falei, sim, com certeza. E aí, fui avisar minha chefe que queria compartilhar com ele, minha chefe não deixou. Não é para compartilhar com ele, não. E ele voltou lá, pediu o projeto, falei, fulano, você vai ter que falar com a minha chefe aí. Não. E ele ficou com raiva de mim, achando que eu não queria, enfim, um probleminha. E ele ficou com raiva. E meu irmão, eu substituí meu chefe nas primeiras semanas a duras penas, porque ele pisava em mim. Que ele aproveitou, e meu irmão, de 8 da manhã às 10 da noite, trabalhando igual um condenado. Mas crendo que Deus ia mudar aquela história. Por quê? Porque eu tenho um sonho, eu tenho um foco, eu tenho um projeto, e Deus vai fazer na minha vida. E não são as barreiras que vão me impedir. Amém? E eu comecei e trabalhei com afinco. E quando chegou na terceira semana, ele começou a me amar. E Deus mudou aquela história. E hoje, meu irmão, eu tenho vergonha, o tanto que ele me abraça. Essa semana ele me pegou no corredor, igual o pastor Eduardo, sabe? Eu abraço o pastor Eduardo, o beijo do pastor Eduardo. Me pegou no corredor, meu irmão, na cintura, assim, saiu andando comigo na cintura. E o povo olhando e eu pensando, meu Deus, vai surgir invejoso aí, Senhor, amarra. E de fato, o cara é super grande lá na caixa. E mudou completamente. Então, nós precisamos viver o sobrenatural, inclusive quando a coisa está ruim. Inclusive quando a coisa está ruim. Porque eu contei um caso aqui bom, não é? Não foi bom, Deus não mudou a história, mas no negativo também nós podemos viver no sobrenatural. Olha José sendo vendido. Meu Deus, tem coisa mais negativa do que aquilo? Não tem. Mas só que ele estava indo para o lado do Egito. Era a única maneira dele cumprir o sonho de Deus na vida dele. Então, no momento negativo, nós podemos sentir a presença de Deus também. Nós podemos ver o agir de Deus na nossa vida também. José chegou na casa de Potifar e, meu Deus, como dá para ver a presença de Deus ali. Mas ele era escravo. Ele podia muito bem se revoltar, como muitos fazem. Quantos vivendo luta se revoltam? Deus não gosta mais de mim, Deus não pensa em mim, Deus não ama. Meu Deus,
Deixa eu te falar, no momento de luta, nós também podemos sentir a presença de Deus. E sabe quando nós conseguimos? Quando nós vivemos no sobrenatural. Porque nós não somos pessoas naturais, nós somos pessoas espirituais. Então, se nós não somos pessoas naturais, por que nós vamos viver no natural? Por que nós vamos aceitar as circunstâncias como se não existisse o sobrenatural? Como pessoas espirituais, nós podemos e devemos viver o sobrenatural de Deus. Você quer ser excelente? Viva uma vida sobrenatural. Tanto do lado da mão de Deus e da transformação da circunstância que Deus faz. Quando a gente olha para a nossa vida, quantas vezes a gente vê Deus agindo, não é ou não é? Como do lado do reteté e do poder de Deus, deixa Deus fazer, me muda. Porque José foi usado para interpretar sonhos. Meu irmão, que palavra de conhecimento tremenda. Quantos aqui Deus quer usar para interpretar sonho dos outros? Quantos aqui Deus quer usar para falar o que Deus quer fazer, para ser boca de Deus aqui na terra? Eu estava domingo aqui pregando, uma moça me procurou e falou, pastor, estou falando, e Deus me mostrou Isaías, no versículo lá, tal, e eu não entendi o que era, e quando eu abri, era Deus colocando uma brasa na boca daquele homem, para que ele possa profetizar. E eu vi que Deus quer me usar nessa área, Deus quer falar através de mim para as pessoas, e ela saiu toda feliz, e eu mais ainda. Deus quer te usar, irmão. Deus quer te usar. E você precisa ver Ele na tua vida, nos momentos bons e nos momentos maus, em nome de Jesus, amém? Porque tem um ditado por aí que diz, já viu? Há males que vêm para o... Mas eu prefiro acreditar no versículo que diz, todas as coisas cooperam para o... Todas as coisas. Não há alguns males que vêm para o bem. Está errado. Está errado. Na verdade, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor, amém? Oh Deus, como é boa a Tua palavra. Como é bom viver a Tua presença, Senhor. Tu és maravilhoso. Então, meu irmão, aproveite, sinta a presença de Deus na luta e na bonança. E para terminar, inspire a próxima geração. De todas as coisas que eu vi no texto de José, essas 4, Deus saltou meus olhos. O sonho, meu Deus, como não falar de sonho quando se fala de José? Né? O caráter, quantas lutas ele passou e provações e ele venceu. O sobrenatural, meu Deus, interpretar o sonho de Faraó daquela maneira. Só Deus. Não foi José, foi Deus. Sem Deus, José não chegava lá nunca. E por fim, inspire a próxima geração. A gente precisa entender que nós estamos aqui hoje. Gosto muito de uma frase que o Isaac Newton usou. Ele fala, eu consegui chegar, como é que ele fala? Eu anotei aqui. Estamos aqui sobre os ombros de gigantes. Não é essa não. Bom, eu não anotei. Ele fala dos ombros de gigante. Ele fala que ele só chegou até onde ele chegou por conta da ciência que veio antes dele, por conta dos aprendizados que aconteceram. Então ele reconheceu as pessoas que vieram antes dele e honrou aquelas pessoas. E eu acho que a gente tem que fazer o mesmo. Eu estou falando da próxima geração, mas há poucos dias eu vi um pastor chamado Silas Malafaia, eu acho que todos conhecem, falando de um outro pastor chamado David Leonardo. É um pastor jovem, que já tem milhares de seguidores na internet. E com aquela história eu aprendi muito. O que aconteceu? O pastor David Leonardo teve a oportunidade de estar com o padre Fábio de Mello. E os dois se encontraram e o David Leonardo abraçou ele, ficou lá um tempo, e depois ele postou no Instagram dizendo, foi tão maravilhoso, etc, etc, etc.
e eu vi a luz de Cristo na vida daquele homem. E, poxa, muito legal. Porém, o Silas Malafaia pegou pesado, gravou um vídeo, como lhe é de costume, e ele falou horrores, falou, olha, essa geração precisa tomar cuidado para não quebrar os princípios de Deus. E eu vendo aquilo e toda aquela confusão que fizeram em torno daquilo, eu tirei alguns ensinamentos. E o ensinamento que eu tiro, independente de quem estava certo, é: nós precisamos manter os princípios de Deus. Nós precisamos, os homens da fé, os heróis da fé que chegaram até aqui, eles conseguiram manter a glória, a honra a Deus. Eles não quebraram princípios. Então nós, da nova geração, a gente precisa inspirar os próximos que virão. E para isso nós precisamos tomar cuidado com os princípios de Deus. Não se quebra princípio da palavra de Deus. E sinceramente, eu não sei e não quero entrar nesse mérito, se o David Leonardo quebrou algum princípio. Mas o fato é que aquilo me chamou a atenção. Que o pastor Ibe conquistou até aqui, nós precisamos manter para as próximas gerações. Consegue compreender o que estou dizendo? Nós precisamos honrar aqueles que vieram. E nós precisamos inspirar aqueles que ainda virão. E nós somos os que estamos aqui para inspirar a próxima geração. Então a responsabilidade está em cima dos nossos ombros. Porque se nós não os fizermos direito, os próximos entrarão em princípios errados. Eles começarão a tratar a palavra de Deus de maneira equivocada. E quando eu olho para a história de José, eu vejo José ainda no leito de morte, falando, família, eu vou morrer, mas Deus vai nos tirar dessa terra e nos levar para a terra prometida. Levem meus ossos daqui. E eu fiquei pensando nisso. Olha, na hora da morte, ele não só teve um princípio a vida toda, mas na hora da morte ele lembrou todos aqueles que estavam em volta dele. Nós vamos para a terra prometida. Nós não vamos ficar aqui no Egito. Ele sabia que ali não era o lugar deles. Por quê? Porque tinha uma promessa para Abraão dizendo que eles iam para a terra prometida. Deixa eu falar uma coisa para você. Existe uma promessa na tua vida, que você vai para o céu. A tua terra prometida é no céu. Talvez você está no Egito hoje. Mas eu quero dizer que você está aqui para ser transformado, para ficar excelente, para ir para o céu e para levar muitas pessoas com você. Foi para isso que Deus te criou. De um jeito muito específico que só as suas características daria conta. Eu não sei qual é a tua realidade de vida hoje, mas eu quero fazer um convite para você. Filho, volte para os caminhos do Senhor. Porque nós passamos muitas vezes pelo Egito, mas para alcançar a excelência é só nos caminhos do Senhor. Nós somos muito falhos, e não há um sequer, pode olhar para qualquer um, da Madre Teresa de Calcutá ao pastor Ibe, não há um que seja bom o suficiente. Nós erramos, mas hoje Deus tem uma proposta para você. Ele tem um convite que Ele faz a você. Filho meu, eu te fiz excelente no ventre da tua mãe. E eu quero te fazer excelente para que as pessoas, ao olharem para você, elas me vejam. Por quê? Porque eu quero levá-las para o céu também, junto contigo. Porque Deus tem uma vida abundante para nós. E essa vida é para todos aqueles que aceitarem Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém? Fique em pé no teu lugar. Eu quero fazer uma oração. Eu quero que você preste bastante atenção nesta oração. Pai querido, nós estamos aqui porque te amamos, Senhor. E não há outro que me conheça e que nos conheça mais do que a Ti. Eu sei que nós viemos aqui porque o Senhor tocou o nosso coração. Porque o Senhor conhece a nossa realidade. Esse rapaz que está pregando, Deus, eu não sei a história de todas as pessoas aqui, mas muitas das coisas que foram faladas tocou profundamente nos corações, porque é exatamente o que elas estão vivendo.
E isso não vem de mim, isso é do Senhor, porque o Senhor é que conhece todas as pessoas. E nesta noite eu sei que o Senhor tem falado com elas para trazê-las à excelência, para trazê-las, Deus, a carimbar o selo do céu na vida delas, escrever o nome no livro da vida. E eu sei que o Senhor está queimando corações aqui, Deus, para aceitar esta proposta. E eu quero louvar o Teu nome e agradecer por tudo que o Senhor tem feito, porque apesar das nossas atitudes, o Senhor continua nos amando. Apesar das nossas atitudes, o Senhor não esqueceu de nós. A Tua mão bate à porta da nossa vida, até que a gente ouça e abra e o Senhor venha viver conosco. Eu quero Te louvar pela Tua misericórdia. Deus, eu quero Te louvar por tudo que o Senhor tem feito, mesmo quando nós não merecemos. Em nome de Jesus. Quantos desejam fazer esta oração? Aleluia. Quantos desejam entregar a tua vida para Jesus, para que Ele possa te fazer cada vez mais excelente? Levanta a tua mão bem alto. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero orar com vocês, todos vocês que levantaram a mão. Eu vou pedir para que vocês venham aqui na frente. Eu quero colocar a minha mão na tua cabeça e orar pela tua vida. Saia do teu lugar, nós vamos cantar uma canção enquanto você vem, em nome de Jesus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Glória a Deus. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, Deus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Oh, Tua presença, oh Senhor, Espírito de Deus, vem. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Se esse é o teu desejo, vem, clama ao Senhor. Vem inundar, Senhor, com Tua glória, Senhor. Oh, vem, enche-nos. Aleluia. Oh, vem, inunda-nos. Oh, vem. Tem alguém que não recebeu oração ainda? Amém. Aleluia. Mais alguém? Aleluia.
Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito. Aleluia, aleluia, Deus. Obrigado, Senhor. Eu sei, muitos nomes foram escritos hoje aqui no livro da vida com muita alegria. E eu quero, em nome de Jesus, orar por toda esta igreja, para que o Senhor possa carimbar com o selo da tua excelência. Em nome de Jesus, que as famílias aqui representadas sejam seladas pela tua unção. Deus, em nome de Jesus, que o sobrenatural venha sobre a nossa vida, que a tua presença, Deus, venha sobre a nossa vida, que a tua excelência e o teu caráter, Deus, que as pessoas ao olhar para nós vejam o padrão do céu, em nome de Jesus, e nós possamos viver, Deus, conforme o teu padrão, conforme o teu padrão, conforme o teu padrão, e não conforme as pessoas que estão à nossa volta. E nós possamos influenciar os ambientes que nós estamos, para a honra e glória do teu nome. E todos aqueles que creem, digam amém, aleluia, glória a Deus, aplauda o Senhor, amém, querido? Aleluia, aleluia. Deus te abençoe, amém?